Oi gente, bem-vindos ao canal Tenha Menos, eu sou a Fresca Candulara. O vídeo de hoje é conversando um pouquinho sobre meu planejamento financeiro aí para 2024, conversando com vocês como vai ser e dando algumas dicas aí do que eu posso dar dicas, né? Aproveitando o início do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever aqui embaixo, caso ainda não seja inscrito, e deixar um like que me ajuda bastante aqui no engajamento do canal. Bom, teve um vídeo aí no meio do ano passado que eu contei pra vocês sobre minhas dívidas, sobre como que estava a minha situação financeira. Vou deixar o card aqui. E eu resolvi agora no começo do ano conversar um pouquinho com vocês, falar como eu vou começar o ano de 2024. Eu não sei ainda se eu vou fazer isso daqui uma atualização mensal ou como que eu vou fazer, mas eu quero no final do ano trazer aqui pra vocês como ficou. Então, não é só pra vocês, na verdade, é pra mim também, pra eu lembrar no final do ano e olhar e pensar assim, meu Deus, olha quanta coisa você fez, mesmo quando parece que não fez nada. Porque 2023, eu não consegui pagar uma quantia tão maior como eu imaginei que iria. Mas ainda assim, eu paguei muita coisa. Então, quando a gente não tem vídeo, não tem um caderno, é que eu tenho uma planilha. Mas quem não tem um caderno, alguma coisa escrito, esses valores, dá a impressão que você passou por mais um ano sem fazer nada. E às vezes você fez bastante coisa. Às vezes você não fez nada mesmo. Mas às vezes você fez bastante coisa. E eu acho interessante pra você que tem essa sensação, ou que realmente não conseguiu fazer nada, para dar medo de anotar as dívidas, de saber qual é o valor do lugar que você tá. Mas o mais importante é você parar, respirar, anota as dívidas. Uma coisa que eu sempre vejo o pessoal de finanças, né, falando, veja quais dívidas têm o maior juros, que você consegue negociar primeiro. Não no ano passado, no ano retrasado, além das dívidas de PTU que eu tinha uma dívida de empréstimo. E a dívida de PTU, como já foi feito um parcelamento, ele não diminui os juros, eu pagando antes. Então, não compensa eu pagar antes, né? Se você for pensar friamente. E esse empréstimo que eu tinha compensava eu pagar antes, porque cada vez que eu antecipava, acho que eu economizava coisa de R$70, R$80. Então, era uma coisa que valia a pena. Então, quando você tem essa clareza de saber quais são suas dívidas e qual você deve antecipar, fica mais fácil pra você. Outra dica que eu tenho de tudo vivi com essas contas. Às vezes não é interessante você só ir guardando dinheiro ou ir antecipando essas dívidas. Eu sempre gostei de fazer o quê? Se sobrava um dinheiro, antes de eu antecipar uma parcela desse empréstimo, eu deixava exatamente o valor desse IPTU, dessas coisas, exatamente o valor de um mês eu deixava guardado num lugar que eu conseguisse retirar, né? Que fosse preso, pra que se desse algum problema no mês seguinte que me faltasse dinheiro, pelo menos o dinheiro da dívida eu tinha. Então, assim, é a famosa reserva de emergência, que no caso eu não tinha como juntar uma reserva de emergência grandiosa, mas eu ia fazendo dessa forma. Então, essas são algumas dicas que, baseadas na minha experiência pessoal, não sei se isso é o correto, se não é o que eu fiz. Outra coisa, para algumas pessoas não é tão interessante ter o dinheiro guardado num lugar que consiga mexer rápido, porque a pessoa acaba usando para coisas que talvez não sejam necessárias. Então, às vezes é interessante para você realmente ir antecipando essas dívidas, mas aí não de trás para frente, e antecipando para os próximos meses, porque se acontecer alguma coisa exatamente de você, sei lá, perder emprego, alguma coisa, pelo menos essas dívidas já estão quitadas dos próximos meses de agora, não só lá do futuro. Mas então, vamos lá, como estão minhas contas para 2024. Eu tinha esperança de ganhar pelo menos R$1 milhãozinho na Mega Sena, mas eu acertei um número do jogo. Então, assim, o jeito fácil não vai dar certo, vai ter que ser o jeito difícil mesmo, que é economizando e tentando fazer uma grana extra aí todos os meses. Eu vou falar pra vocês o que eu tenho de contas parceladas, ou tipo, em uma vez, agora pro cartão, desde janeiro até dezembro desse ano. Aliás, acho que eu tenho coisa só até março ou abril, mas vamos considerar pro ano inteiro já. E vou falar pra vocês essa dívida de PTU, que é o que acaba com o meu salário mesmo, mas enfim, vamos lá. De cartão para os próximos meses aí, com compras parceladas, eu tenho um total de R$7.500. E aqui eu tenho 4 cartões. O meu objetivo até o final do ano é centralizar tudo em um único cartão, que não tem necessidade, eu não compro tanta coisa parcelada assim, com preço tão alto, para usar todos esses cartões. Então eu queria tentar até o final do ano centralizar pelo menos em um ou no máximo 2 cartões as contas e parar de vez de usar os outros.
de IPTU e um empréstimo que eu tenho com a minha avó, que eu coloco como IPTU mesmo, a gente tem 48 mil. E, gente, eu falo que sou eu que tenho, mas é uma conta que minha mãe fez antigamente. Eu já contei a história, mas vou até resumir de novo para vocês entenderem. Meu pai e minha mãe eram casados e quando foi feita a separação, já tinha uma dívida de IPTU de alguns anos sem pagar. O meu pai saiu de casa, deixou a casa para minha mãe, pegou algumas coisas, ficou elas por elas, só que minha mãe ficou com a dívida também. Minha mãe com 2 crianças para criar, na época ela estava fazendo faxina, vendia umas roupas de sacoleira, levou uns golpes, enfim. Minha mãe acabou fazendo o que a maioria das pessoas fazem, ia tentando pagar um e ia deixando o do ano sem pagar. Então foi indo nisso muito tempo, até que faz uns 6 anos, eu acho, mais ou menos, que eu falei, não dá mais. E daí eu comecei a pagar o IPTU do ano e organizar tudo para parcelar todos os outros IPTUs. E agora, finalmente, acabaram os IPTUs, então não tem nada mais para entrar, eu acho, né, espero, para entrar nessa dívida. Então, é uma dívida que é certa, agora ela vai ter um momento de acabar, porque o problema é que antes ela nunca ia acabar, porque ia enrolando e todo ano piorando, né? Então, o montante total dessa dívida é de R$ 55.500, certo? O que eu quero para esse ano? Quero tentar para esse ano. Entre os cartões e o IPTU, eu quero quitar pelo menos R$ 21 mil durante o ano de 2024. Então, eu terminaria o ano com uma dívida de R$ 34.500 ainda, mas já ia ter diminuído bastante. E eu estou começando o ano de 2024 com R$ 1.300 guardados em poupança, não é poupança, é mania de falar. Tenho 1.300 guardados no CDB e o meu plano inicial é terminar 2024 tendo pelo menos R$ 5.000 guardados no banco. Então, ou esses R$ 5.000 vão estar guardados, ou uma parte com certeza vai estar, porque é um planejamento que eu fiz, e uma parte eu vou usar para pagar esses IPTUs, mas de algum lado tem que ir. Então, esses são os planos para 2024. A ideia é economizar onde eu posso, né, nas contas que eu já tenho, diminuir esses consumos desnecessários Geralmente eu gasto mais com comida, essas coisas de comer fora, de sair pra barzinho, fazer essas coisas. Mas esses 2 primeiros meses do ano eu já vou ter que ficar sem beber. Depois eu vou fazer um vídeo contando pra vocês o que tá acontecendo. Então eu já vou economizar nessa parte também. Então a ideia é economizar nessas contas que eu já tenho e que possivelmente eu já ia fazer e tentar fazer renda extra. Eu ainda não sei exatamente como faria essa renda extra. Pensei o mais fácil de sempre, né? Pegar algumas coisas que estão paradas e ir vendendo para ir arrecadando esses dinheirinhos aí. E vamos ver como vão as coisas, gente. Espero que dê tudo certo. Tô com esperança para esse ano. Esse ano eu me organizei bem mais que nos outros anos. Então eu acredito que é possível. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, que algumas dicas de uma pessoa endividada tenham ajudado vocês. Eu queria uma opinião, inclusive, de vocês, se eu faço um review mensal, trimestral, semestral, aqui pra vocês falando, atualizando como estão as contas, o que eu tenho feito. Me digam qual a opinião de vocês aí sobre a frequência desse estilo de vídeo, que eu falo pra vocês e eu faço daí, se der tudo certo, tá bom? Até o próximo vídeo.